Olá, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Gestão Financeira e Orçamento Empresarial. Essa aula a gente vai trabalhar ali um pouquinho as questões do orçamento de materiais, o orçamento de venda, como que é realizado esse orçamento. E eu sou a professora Suzy e vou acompanhar vocês nessa aula, que vai ser a gestão de orçamento de produção, materiais e de vendas. E por que é tão importante trabalhar ali o orçamento, né? Uma vez que você tem um orçamento, você tem um norte, você tem um caminho para seguir. A partir daí, você vai realizar todas as diretrizes necessárias para atingir aquela meta. Claro que o orçamento pode ser ajustado, ele pode sofrer algumas modificações, dependendo do modelo na qual você estipulou, a metodologia na qual você adquiriu ali para aquele orçamento específico que você está trabalhando. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai seguir aquele orçamento, claro que seguir um orçamento 100% a risco, falar assim, olha, não vai ter nenhuma alteração, é quase que uma ideologia, uma utopia. Não é bem por esse caminho, mas sabemos que um bom orçamento, ele dá um norte, ele te dá um direcionamento para o caminho que deve seguir. Então, vamos pensar assim, uma empresa, ela sabe que ela tem que realizar ali as suas atividades. Aí você fala assim, olha, eu espero crescer 10% de venda ao ano. Vai crescer como? Ou se não, fala assim, olha, para o gestor da empresa, fala assim, qual é a sua perspectiva para o ano que vem? Eu desejo que a minha empresa ela tenha sucesso, que ela cresça, que ela tenha ali uma elevação nos lucros. Mas como? De que maneira? Que tipo de orçamento vai ser realizado? Quais são os passos necessários para seguir esse caminho? O que tem que ser feito? Muitas vezes não sabe responder. E não é incomum encontrar gestores que não sabem responder essa perguntinha básica. Qual é o caminho que você vai utilizar para atingir essa meta na qual você estipulou? Ou simplesmente você criou uma empresa ali e deixa ela correr solta, deixa ela simplesmente ali ir navegando, conforme o mar está indo, ela está indo junta, né? O caminho dela está indo sozinha, sem nenhuma perspectiva ali de crescimento. Ele deseja, ele espera que ela cresça, mas não faz nada de fato para ela crescer. Então vamos ver qual que seria o resumo da nossa aula de hoje. Então nós estamos na unidade 2. A competência dessa unidade é conhecer os processos de planejamento, financiamento e orçamentário. Resumidamente, nós estamos falando em aplicar os conceitos de gestão que são atribuídos ao orçamento, né? O que a gente trabalha de fato ali nessa gestão voltada para os orçamentos. As palavras-chave são orçamento de produção, orçamento de materiais e orçamento de vendas. Aí o título da nossa teleaula ficou Gestão de Orçamento, de Produção, de Materiais e de Vendas. Porque a partir do momento que você está trabalhando no orçamento, você tem que fazer no mínimo esses planos orçamentários. E essa é a segunda aula. Na próxima unidade vocês já estão indo para a terceira e em seguida a última. Lembrando que vocês não precisam se preocupar com a questão das provas. Nós estávamos revisando as provas hoje, eu, o professor Eduardo, o professor Valdeci, que compõem essa disciplina, e elas estão bem tranquilas, então não precisa se preocupar com fórmula. Os cálculos que tem que fazer ali é muito simples, se está trabalhando simplesmente com as 4 operações básicas, soma, divisão, multiplicação, simplesmente e subtração, só com os cálculos básicos mesmo. A gente vai ter mais um pouquinho ali falando sobre a regressão linear, falando sobre um pouquinho da fórmula de regressão linear simples e não se precisa se preocupar com essa parte que não vai cair em nível de cálculo, né? Em teoria, sim, cálculo não. Então, não precisa se preocupar com as fórmulas. Então, vamos ver mais um pouquinho que a gente vai trabalhar nessa unidade? Nós vamos ter agora a empresa Mãozinha. É uma empresa fabricante de luvas. E o dono dessa empresa, né, o proprietário, é o Sr. Billy Paul. E ele estava trabalhando já há muito tempo, ele tinha uma experiência já na área de luvas e ele construiu a sua empresa, né, ele constituiu a sua empresa há um bom tempo e ele conta com essa empresa, ela é voltada toda para a sua própria experiência. E aí, a empresa vai muito bem, mas só que ela não possui nenhum tipo de planejamento, ela não é feita nenhum tipo de
análise ali dos seus planejamentos, principalmente orçamentário. Porque o Sr. Billy nunca pensou sobre realizar o orçamento. Ele vendia o que ele produzia e estava tudo muito tranquilo, tudo muito bem. Só que o que está acontecendo agora? O prefeito da cidade, o novo prefeito, ele falou assim, olha, eu preciso investir mais nessa cidade, eu preciso que essa cidade cresça. Então o prefeito foi lá e está trazendo investimento na parte de infraestrutura para a cidade. E com esse investimento na área de infraestrutura, vai acontecer o quê? Vai trazer muito turista, vai atrair os turistas para aquela região e, consequentemente, novos habitantes também. E com isso vai acabar fomentando essa economia local. Então vai ter ali um maior giro nessa economia. E aí o Sr. Billy começou a pensar, olha, minha empresa está situada nessa cidade que está aumentando ali a sua infraestrutura. Se ela está aumentando a sua infraestrutura, aí eu vou vender mais. Com certeza isso vai acontecer. Então, o Sr. Billy sabe que existe uma chance da sua empresa vender muito mais do que ela vende atualmente. Ele sabe que a sua porcentagem vai aumentar significativamente. Então, daí ele falou assim, olha, eu tenho que ver como que eu vou fazer isso para que essa empresa minha, de fato, cresça e prospere de forma sustentável. Então, o objetivo é aquela capacidade de projetar as vendas de produção, prever o que ele vai gastar e todos os seus gastos envolvidos ali para que ele possa crescer, para que ele possa aumentar os seus lucros e também o seu faturamento. Então, porém, a empresa ela não possui nenhum tipo de planejamento e o Sr. Billy está desnorteado ali, ele está meio perdido, querendo saber como que ele vai fazer para pegar essa infraestrutura e trazer como benefício para a sua empresa. Então, ele precisa saber como que ele vai trabalhar a previsão de vendas futuras do seu negócio, do seu empreendimento. E ele precisa muito dessa informação, porque a partir do momento que ele tiver uma informação e ele definir o seu nível de produção, ele sabe que ele vai conseguir progredir mais, ter mais sucesso na sua empresa. E aí ele vai saber quanto que de fato que ele vai precisar comprar de matéria-prima e de tudo que ele precisa ali para essa empresa ter sucesso com esse novo empreendimento. Aí ele falou assim, olha, eu preciso contratar um consultor. Nada melhor do que você para ajudar ele nessa empreitada. E eu vou te ajudar a ajudar o Sr. Billy a resolver esse dilema dele, que tudo dele deixou muito tranquilo no início e agora a gente precisa ajudar ele a estruturar essa empresa com os orçamentos para ele saber quanto que ele vai precisar de funcionário, quanto que ele vai precisar ali de custos diretos de fabricação, os indiretos, como que ele vai projetar as suas vendas ali futuras. Então vamos ver o nosso primeiro vídeo de abertura? Imagine uma empresa que fabrica e vende luvas de inverno. Seus negócios já estão a todo vapor e podem melhorar. A prefeitura da cidade, onde a fábrica está instalada, vai fazer novos investimentos em infraestrutura para tentar atrair mais turistas. Essa é mais uma oportunidade para a empresa ampliar suas vendas. Mas o proprietário não é muito bom com números e não sabe fazer um orçamento e uma previsão das vendas. Como você poderia ajudá-lo a desenvolver esse trabalho? Nesse caso, você precisaria de algumas competências específicas que vamos estudar nessa unidade. Entre elas, conhecer o processo de desenvolvimento de orçamentos de produção e de vendas. Aplicar um método de previsão de vendas média e média móvel. Assim como o método de previsão de vendas por regressão linear. É justamente isso que vamos explorar nas nossas SPs. E aí? Tudo pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de responder os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Para que a gente possa ajudar o Sr. Billy, a gente precisa ter ali alguns conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos básicos para poder ajudar ele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o orçamento estático. Lembrando a aula anterior que o orçamento estático é aquele a partir do momento que você define as vendas, então você projeta ali um volume de vendas e segue aquele volume até o fim. Porque você, a partir do momento que você definiu ali as suas
vendas e você vai fazer esse orçamento modelo estático, depois de toda definição, você não vai poder mais sofrer nenhum tipo de alteração. Então, aquele caminho na qual você deseja seguir, ele acaba se tornando como meta. Então, você vai ter que traçar todo esse caminho como meta para atingir ele. É isso que se faz o orçamento estático. Ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração pelo caminho. Enquanto o orçamento flexível, como o nome já diz, ele é um pouco diferente do estático porque ele permite ali mudanças ao longo do orçamento. Ele vai olhar e falar assim, olha, eu não estou achando tão interessante esse orçamento, eu vou fazer algumas adaptações, porque eu estou percebendo que as minhas vendas vão aumentar muito mais do que eu projetei. Então, você faz ali uma análise de orçamento, e em qualquer momento do orçamento, aquele caminho na qual você está seguindo, ele pode sofrer alterações. O orçamento flexível permite essas alterações. E aí nós vamos trabalhar também na construção do orçamento de venda. O orçamento de venda é aquele orçamento que nós vamos saber a receita daquela empresa, porque você precisa saber o quanto que você vende. E aí, claro, que você tem uma perspectiva de quanto você espera vender, mas você também tem os dados passados de quanto você já vendeu na sua empresa. Então, vamos colocar aí que a sua empresa sempre vendeu uma média de 20 unidades, você não tem como falar assim, olha, eu quero vender agora 100. Ok? Qual é o caminho? Só que você também tem que olhar o seu histórico. E as compras e os materiais, porque a partir do momento que você define as vendas, você tem que relacionar ali o quanto de fato você tem que comprar de materiais para poder produzir. Não adianta nada você projetar umas vendas e depois não conseguir fazer a compra daquele material. Então, qual é a real importância do orçamento de venda? O orçamento de venda faz com que a gente tenha uma projeção de como que vai ser as receitas da nossa empresa. E como compreender, desenvolver e aplicar a ferramenta orçamentária nos setores operacionais da organização, né? A ferramenta orçamentária e não ferramental. O que nós temos que fazer? Você tem que, de fato, a partir do momento que você define um orçamento, você tem que divulgar a todos daquela organização. Fez a divulgação, todos sabem, todos têm que estar muito bem alinhados, muito bem estruturados do que essa empresa espera, quais são os objetivos e o que vai de fato ocorrer ali naquela empresa. Não é simplesmente a alta administração falar assim, olha, eu quero que o setor operacional, ele produza mais, não compra material, não comunica, não avisa que muitas vezes vai ter que fazer um segundo ou um terceiro turno, simplesmente ela faz o orçamento e fica fechadinho para ela. Então, o que é interessante fazer é divulgar esse orçamento a todos da empresa, seja no alto escalão, no nível gerencial ou no nível operacional. Então, vamos para a nossa primeira SP? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nessa primeira SP, você sabe que você não tem informações suficientes para ajudar o Sr. Biro. O que você vai fazer? Você vai chamar um economista, você vai falar assim, olha, nessa parte eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu preciso de ajuda de um terceiro para poder coletar esses dados, para conseguir elaborar esses orçamentos de forma mais confiável. Então, vamos ver como que vai ser trabalhada essa situação? Então, a partir das premissas apresentadas pelo Sr.
economista-chefe do Banco da Coreia do Sul, que foi a pessoa na qual você convidou para ajudar a levantar os dados ali. Ele traçou ali um panorama econômico do setor varejista de vestuário para aquela região, para que ele pudesse fazer a projeção das vendas futuras da mãozinha. E com isso ele levantou alguns dados, alguns seguintes dados. Então, o que ele fala? Ele fala assim, olha, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos primeiro aqui os cenários. Então, a partir do momento que a gente tiver um cenário, nós vamos definir o quê? O preço. Vamos fazer um cálculo médio, quanto que a inflação vai girar para cada cenário e o consumo do mercado naquele cenário na qual foi projetado. Por quê? A partir do momento que você tem um cenário, o consumo está ligado diretamente ao cenário e à inflação. E aí, quanto que essa economia espera crescer? Então, ele já sabia que ele ia ter esses 5 elementos para compor ali os seus dados, para levantar ali o cenário econômico da mãozinha. Aí ficou definido que no cenário otimista, aquele cenário de crescimento, aquele cenário positivo, ele poderia vender as luvas a R$40. Só que a inflação ia estar em torno ali de 9%. Não é uma inflação muito baixa, pelo contrário, mas ele ainda conseguiu vender ali 900 mil peças no primeiro ano. E o crescimento da economia está projetado em 4%. Se o cenário for aquele cenário neutro, aquele cenário que é realista, né, naquele cenário no qual ele está vivendo, ele vai vender o preço a R$30, a inflação vai estar um pouco mais elevada que no otimista, vai estar em 10%, e o consumo no primeiro ano vai estar em 750 pares, ou seja, caiu ali 150 mil pares de luvas. E o crescimento da economia vai estar apenas em 1%. No cenário pessimista, que é aquele cenário que ninguém deseja, aquele cenário que ninguém quer, mas é aquele cenário que muitas vezes ocorre, você não pode fazer nada para controlar esse cenário, mas você pode possuir estratégias para mudar a sua empresa. O preço, então, teria que ser bem mais baixo, ele teria que ser em torno de R$20. A inflação é a mais alta de todas, 11%. O consumo em pares ia já cair significativamente, que é para 560 mil peças, ou seja, ele ia cair bastante, 190 mil. E ele ia, em vez de ter um crescimento, ele ia ter um decrescimento, porque ia ter aqui, ó, 1,5 negativo, e ele ia possuir, na verdade, um decrescimento nessa economia. Por isso que ele ia vender menos e a inflação está mais alta. Então, a partir desse momento, ele vai conseguir traçar 3 cenários distintos ali para a sua empresa. Ele sabe que vai estar tendo um crescimento na sua cidade, mas ele vai traçar ali algumas estratégias para conseguir captar esse filão aí, conseguir desenvolver bem o seu negócio. Então, para resolver esse problema, tem que lembrar que a organização Mãozinha possui 10% do mercado de luvas da região. E aí, entre investimentos que o município irá fazer, que é na área da construção de um porto para escoamento da produção na região e um aeroporto, ele espera aumentar a sua participação no mercado. Mas o fato dele esperar aumentar a sua participação no mercado não significa, de fato, que ele vá fazer isso. Então, por isso que nós temos que traçar ali os orçamentos. Para que a gente possa traçar um bom orçamento, devemos lembrar que a gente tem alguns métodos, não estatístico, onde você faz uma previsão a partir da sua opinião, estatístico a partir do momento que você utiliza ali dados estatísticos, você utiliza informações para realizar aquele orçamento, e aquele orçamento voltado ali para uma área específica, e aquele orçamento combinado, aonde você pega aquele da área específica, somado com o não estatístico, mais o estatístico, ou seja, mistura as informações coletadas com o feeling que você tem do negócio. Com isso, você consegue traçar ali um bom orçamento de venda, uma boa metodologia para desenvolver esse orçamento, porque você vai misturar ali o seu conhecimento com os números na qual a empresa possui. Então, vamos ver como que pode ser trabalhado esses orçamentos, esses 3 cenários que a empresa propôs? Então, a gente vai primeiro calcular tudo em base no cenário realidade, né? No cenário que a gente chama de cenário
no cenário de neutro. Então, a primeira parte a ser resolvida aqui, a gente vai destacar aquelas informações em cima do cenário para poder resolver essa questão. Então, nós temos a inflação ali de 9% no otimista, de 10% no neutro e 11% no pessimista. A taxa de crescimento de mercado é de 4% no otimista, 1% no neutro e 1,5% negativo, o que vai acontecer ali um decrescimento. As vendas no mercado no otimista vai ser de 900 mil peças, 750 mil peças no neutro e no pessimista 560 mil. O preço de venda vai ser no otimista de R$40, no neutro R$30 e no pessimista R$20. Desculpa. Então, vamos fazer aqui o cálculo no neutro. Primeiro, a gente vai começar tudo aqui no neutro. Olha, ele tem ali as vendas aqui que é de 750 mil unidades que vai ser no mercado. Ou seja, o mercado vai vender no total. Todo o mercado de luva vai vender 750 mil peças. E ele possui uma participação de 10%. 10% de 750 mil equivale a 75 mil. Porque é o de fato que a empresa vai vender, porque ela vende apenas 10% de todo o mercado. A participação dela é essa. O preço do produto foi falado, R$30. Então, nós vamos fazer a venda da empresa vezes o preço do produto. Então, vai ser 75 mil vezes 30 mil, que vai dar 2.250.000. Aí, esse é o nosso cenário atual. Realizando a projeção, nós temos uma perspectiva aqui de taxa de inflação de 10% e um crescimento de mercado de 1%. Então, a gente vai aumentar aqui as vendas do mercado em 1%. 750 mil mais 1%, que aumenta o mercado, vai ser 757.500. A participação que a empresa possui no mercado é de 10%, isso não vai alterar. 10% de 757.500 equivale a 75.750, porque a gente fez ali, pegou apenas 10%. A taxa de inflação, a gente vai repassar essa inflação ao nosso cliente. O cliente que vai pagar esse aumento na inflação. Então, nós vamos pegar o nosso preço aqui, acrescentar mais 10%, que é a taxa de inflação, indo para R$33 o preço daquele produto. Então, nós vamos fazer agora o preço do produto vezes o preço que está vendendo o produto. Então, vai ser a venda da empresa vezes o preço, que vai dar um resultado de 2.499.750. Então, com o aumento da taxa da inflação, mais a taxa de crescimento, a empresa pulou no seu faturamento ali de 2.250.000 para 2.499.750. Isso no cenário neutro. Então, vamos agora projetar aquele cenário que todo mundo adora, que é o cenário otimista. A empresa, se tudo ocorrer bem, as vendas no mercado vão girar em torno de 900 mil. A empresa possui 10% da participação de mercado. 10% de 900 mil é igual a 90 mil, porque você pegou aqui 900 mil vezes 10%. O preço do produto foi dado da nossa tabela ali, que é R$40. Então, você vai pegar a venda da empresa vezes o preço do produto. Então, a partir daqui, você vai ter um resultado de 3.600.000. Esse é o cenário atual, se acontecesse um cenário otimista. Na projeção, nós temos uma perspectiva de uma taxa de inflação de 9% e uma taxa de crescimento de 4%. Então, o mercado, as vendas no mercado vão aumentar em 4%. Então, 4% de 900 mil é 936 mil. Como a empresa possui 10% da participação de mercado, vai para 93.600, porque é 10% de 936 mil. A inflação nós vamos repassar ao nosso cliente. Então, o preço que inicialmente era R$40, mais 9% de inflação, vai para R$43,60. E aí, nós temos o quê? Nós vamos pegar a venda da empresa vezes
o preço do produto e fazer ali o nosso faturamento, que vai ser de 4.080.960. Olha o aumento significativo que ocorreu entre um cenário e outro, porque nós repassamos a taxa de crescimento e a taxa de inflação. Agora, no cenário pessimista, que é aquele cenário que nós não desejamos, mas que temos que cuidar dele com muito carinho para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. No cenário pessimista, vai vender simplesmente 560 mil. A participação no mercado não se altera de 10%. 10% de 560 mil, que seria a venda da empresa, equivale a 56 mil. O preço do produto vai ser R$20. Então, você, para calcular o faturamento, você vai pegar as vendas da empresa vezes o preço do produto. Então, vai ser 56 mil vezes R$20, que equivale a 1.120.000. Realizando a nossa projeção, que vai ter uma taxa de decrescimento, a empresa, na verdade, não vai crescer nada, economicamente não vai ter nenhum tipo de crescimento, e nós vamos ainda repassar essa inflação. Ou seja, além de não vender o quanto esperado, nós ainda vamos aumentar bastante o preço do produto. É quase que a nossa realidade atual, né? Então, nós vamos pegar 560 mil e vamos cair ali a taxa de crescimento. Como a empresa não vai ter um crescimento, a economia não vai ter um crescimento, vai ter um decrescimento, os valores de produto vai cair. Então, 560 mil menos 1% e meio negativo, vai ser equivalente a 551.600. A participação de mercado não se altera. Então, para a gente calcular a venda da empresa, vai ser 551.600 vezes 10%, que equivale a 55.160 unidades a serem vendidas. Nós vamos repassar aqui a inflação, que seria do preço. O preço que inicialmente era R$20, passa a ser R$22,20, porque teve um aumento de 11% na inflação. Para fazer o faturamento, nós vamos pegar a venda da empresa vezes o preço, e nós vamos chegar aqui num resultado de 1.224.552. Por que a gente chegou nesse valor? Por causa principalmente que a gente repassou aqui a inflação. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente tem um decrescimento na economia, mas repassamos a inflação, nós estamos jogando para o nosso cliente aquela diferença de preço que ocorreu ali no nosso produto, porque a gente já não está aguentando mais. A inflação é quando todos os produtos do mercado, todos os serviços, existe um aumento significativo em todos eles, né? Não é só um setor que aumentou, mas em todos os setores. Então, vamos para a nossa próxima SP? Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Ali, então, o que aconteceu? A gente fez toda a nossa estrutura ali em cima dos cenários. E agora a gente precisa fazer a projeção ali de quanto de fato essa empresa vai precisar de matéria-prima. E aí você me pergunta assim, mas como que vai fazer assim o cálculo da participação dessa empresa no mercado para me saber a minha matéria-prima, para saber o quanto que eu vendi? Tem que fazer uma análise, como a nossa empresa que foi realizada no começo com o economista-chefe do Banco da Coreia do Sul. Ele traçou ali um panorama, ele sabia quanto que cada empresa vendia de luvas, e a partir dali ele fez a somatória de quanto que a sua empresa também vendeu anualmente. Então ele pegou os valores de todas as empresas e fez a projeção dele. Então ele descobriu que toda a sua participação era equivalente a 10%, porque de todas as luvas vendidas, ele somou quanto que deu esse valor para fazer a sua projeção.
E aí, agora, a partir desse momento, a gente vai ver quanto de fato ele vai precisar de cada matéria-prima e como que ele vai realizar cada tarefa com essa matéria-prima na qual ele precisa calcular. Então, vamos ver? Então, a gente vai dar continuidade ao plano orçamentário, no qual o objetivo é conhecer, compreender, projetar os orçamentos, principalmente de produção, e com isso a gente vai considerar também as limitações da capacidade instalada e política da empresa, porque muitas vezes a empresa deseja vender mais e ela quer aumentar ali seus planos orçamentários, mas ela não tem, a sua capacidade física é limitada, ou mesmo sua capacidade de estocagem é limitada, e aí ele tem que fazer o cálculo de como que ele vai trabalhar esses orçamentos de materiais direto, indireto, e considerando também a sua limitação de compra, porque às vezes ele não tem capital suficiente para realizar aquela compra. Então a gente vai fazer neste momento o planejamento de produção, que vai envolver os custos para a elaboração dos produtos nos diferentes cenários, e, ao mesmo tempo, a gente vai levar em consideração os indicadores econômicos. E, com isso, a gente levantou alguns dados para conseguir realizar esse orçamento de produção e conseguir viabilizar essas projeções. Então, na nossa segunda situação, problema, a gente tem algumas premissas básicas aqui. A inflação, no cenário otimista, nesse caso, vai girar em torno de 8,47%. A taxa de crescimento no mercado é de 4%. As vendas vai ser de 900 mil e o preço de venda vai ser de R$40 a unidade ali, o par unitário, né? Então, a gente tem que saber quantas unidades a gente vai precisar ali para produzir, para atender a demanda de venda nos diferentes cenários. Então, eu vou ter que ter ali a previsão de quanto que eu vou gastar em cada uma desses cenários, relacionando ali a compra de matéria-prima para poder produzir essas luvas. Então, a gente sabe que a empresa utiliza ali para produzir cada luva meio metro cúbico do custo de R$10 ao cubo, metro cúbico. Então, lembrando que o metro cúbico, eu não sou muito boa em desenho. Nossa, peraí. Lembra lá da matemática? Lembra lá da 8ª série, que quando foi repassado também para você, lá no primeiro e segundo ano, metro cúbico seria como se fosse uma caixa. Agora, vocês imaginam que isso aqui é uma caixa. Eu sei que você precisa de um pouco de imaginação, mas o metro cúbico era como que você colocaria aqui, 1 metro cúbico aqui dentro. Nesse caso, para produzir as luvas, então deve ser algum material como borracha, como plástico, ele precisa de meio metro cúbico para fazer essa borracha. E ele definiu ali como política de estocagem manter 10% da produção de produtos acabados em relação à necessidade do período. E ele também definiu que precisa de 15% de matéria-prima em relação à necessidade de materiais direto de fabricação no período. Porque caso haja alguma necessidade dele produzir um pouco mais de produto, ele sabe aonde que ele vai recorrer. Então, nesse momento, a gente tem que considerar algumas premissas básicas. Quando a gente está falando de orçamento de produção e orçamento de materiais direto de fabricação, a gente tem que considerar aqui o volume de vendas. Quanto de fato eu vou vender? Quais são o meu melhor cenário otimista? Quanto máximo que eu tenho que eu vou conseguir vender em relação à minha capacidade produtiva, em relação às minhas limitações de estocagem, em relação a tudo aquilo que eu tenho na minha empresa. Não adianta eu traçar um panorama que eu vou vender 100 mil peças e eu não tenho uma capacidade produtiva para produzir essas 100 mil peças. Eu posso até conseguir vender, mas eu não vou conseguir produzir. Tem que levar em consideração a política de estoque, quanto que eu vou manter de estoque naquela empresa, quanto que é meu tempo de fabricação daquele produto, quanto que eu vou conseguir armazenar entre estoque de materiais inacabados e materiais acabados, e a minha capacidade instalada, minha capacidade física real que eu tenho ali para produzir esse produto. Porque muitas vezes nós projetamos ali uma situação na qual a empresa quer crescer, ela deseja crescer, só que ela não tem espaço físico.
Eu já vi várias empresas que o único problema dela é o espaço literalmente físico. Um funcionário fica se debatendo literalmente no outro, porque não tem espaço ali para trabalhar. Então tem que levar em consideração também a questão da sua estocagem, a sua capacidade instalada e seu volume de vendas. E aí agora a gente vai resolver essa situação, problema, ajudar ali o Sr. Billy a conseguir a resolver essa questão de orçamento e dos seus matérias-primas necessárias para resolver o seu produto. Então, nós temos aqui como venda de mercado, né? Nós temos inicialmente, no primeiro ano, 900 mil peças, porque nós vamos trabalhar aqui no cenário otimista, ficou definido que ser no cenário otimista. E aí, nós vamos ter aqui uma participação de mercado que ela não vai aumentar, que vai ser de 10%. As vendas da empresa vai ser 10% de 900 mil, que é as vendas do mercado, quanto o mercado todo, todas as empresas de luva, vendem 900 mil peças. A empresa do Mãozinha, ela possui 10%, porque ela calculou no ano inteiro quanto de fato ela vendeu mês a mês, e aí ela traçou esses dados em porcentagem e ela descobriu que ela tem 10% da participação de todas as luvas existentes ali, 10% naquela região é ela que vende. Então, ela fez as vendas da empresa. Se as vendas no mercado, no cenário otimista, é uma projeção de 900 mil peças, ela vai possuir 10%, então ela vai ter 90 mil peças. O preço do produto dela é R$40. Para ela realizar o seu faturamento, ela vai pegar as vendas da empresa vezes o preço do produto e vai chegar aqui no valor de 3.600.000. No segundo ano, ela vai aumentar ali com uma taxa de crescimento econômico de 4%. Então, as luvas no mercado todo, eles vão aumentar em 4% nas suas vendas. 4% de 900 mil é 936 mil. A empresa Mãozinha tem 10% dessa participação de mercado. 10% de 936 mil equivale a 93.600. Só que a inflação está uma inflação significativa aqui de 8,47%. Então, o preço do produto vai acabar aumentando nesse setor, porque ele estaria a R$40 mais 8,47% de inflação, equivale a R$ 43,39. E aí o faturamento, que é as vendas da empresa vezes o preço do produto, vai estar equivalente a R$ 4.061.116,80. Isso vai ser o faturamento da empresa no segundo ano. Se ela continuar no cenário otimista, no terceiro ano, vai aumentar mais 4% da taxa de crescimento, então ela vai pegar ali o valor que ela tinha aqui de 936 mais 4%, que vai ser equivalente a 973.440, feita a participação no mercado, que é de 10%, ela vai trazer um resultado de 973.440, 10%, equivale a 97.344. O preço do produto é equivalente ao preço anterior mais a taxa de inflação. Então, o preço anterior era R$ 43,39, mais 8,47 de inflação, o preço passa a ser R$ 47,06. Fazendo a multiplicação da venda que a empresa teve vezes o preço do produto, o faturamento será de R$ 4.581.297,13. Isso vai ocorrer no cenário otimista. Então, vamos fazer aqui, juntar tudo e fazer o nosso cálculo de mão de obra, de materiais direto de fabricação para os 3 anos. Então, a gente definiu aqui que o estoque final do produto vai ser de 10% em relação à venda do período. 10% em relação às vendas equivale a 9 mil, porque a gente sabia que a venda da empresa era de 90 mil aqui no primeiro ano. A necessidade de produção, a gente calcula de que forma? A gente vai somar aqui o estoque mais as vendas da empresa. A partir do momento que a gente soma a venda da empresa mais o estoque, nós chegamos num valor de uma necessidade de produção de 99 mil
peças. O estoque inicial, se a empresa já possui, nesse caso ela não deu nenhum dado para a gente vai considerar 0. Aí nós temos também o seguinte, nós temos aqui que calcular a produção exigida. O que a gente calcula a produção exigida? É o estoque inicial menos a nossa necessidade aqui de produção. Então, vai ser 99 menos 0. A gente sabe que no primeiro ano, essa é a nossa necessidade aqui de produção exigida. Como que a gente vai calcular agora a necessidade de materiais diretos de fabricação? Aí nós sabemos que cada material direto custa 50, meio metro, que cada unidade vai precisar ali. Então, nós vamos fazer, para saber a necessidade de materiais diretos de fabricação, nós vamos pegar nossa produção exigida vezes a necessidade do materiais direto de fabricação. Esse vezes esse resulta na necessidade de materiais diretos de fabricação, que vai ser 99.000 vezes meio metro quadrado, 0,5, né, que seria meio, equivale a 49,50 no primeiro ano. Qual o estoque final? Foi definido que o estoque final vai ser de 15%. Então, nós vamos pegar o valor da necessidade de materiais direto vezes 15%, que vai dar um resultado de 7.425. Aí nós temos também a necessidade total de materiais diretos de fabricação, que nós vamos pegar o estoque final, a gente vai pegar o nosso necessidade de materiais direto de fabricação menos o nosso estoque final. Então, vai ser 49.500 mais, 7.425. Chegamos a um resultado de 56.925. E agora sim, nós vamos diminuir o nosso estoque inicial. Só que o nosso estoque inicial era 0, porque nós não tínhamos nada no começo. Então, a nossa necessidade de compra vai ser a nossa necessidade total de materiais direto menos a nossa necessidade de compra, menos nosso estoque inicial aqui, que a gente vai chegar à nossa necessidade de compra, que é equivalente a 56.925. O preço desse material direto de fabricação foi falado ali, é R$10. Então, o custo total do material direto de fabricação vai ser a necessidade de compra vezes R$10, que vai dar o equivalente a 569.250, porque a gente pegou ali a necessidade de compra vezes nosso custo material direto de fabricação. Vamos realizar o mesmo cálculo no segundo ano. Então, e no terceiro ano. Então, as vendas da empresa no segundo ano eram 93.600, no terceiro ano, 97.344. 10% do estoque final dá um resultado de 93.360 no segundo ano e no terceiro ano dá um resultado de 9.734. A necessidade de produção é as vendas da empresa mais o estoque final. Então, nós vamos chegar aqui numa necessidade de produção de 102.000 peças 960 no segundo ano e no terceiro ano de 107.078 peças. O estoque inicial é em relação ao final do primeiro ano. Então, aqui no final do primeiro ano era de 9.000. E aqui no final, no segundo ano, no terceiro ano, no final do segundo, chegou a 9.360. Então, nós vamos fazer o quê? Ver a produção exigida. A partir do momento que a gente calcula a produção exigida, a gente pega a necessidade de produção menos o estoque inicial. Então, nesse momento, nós vamos ter aqui um resultado de 93.960 para o segundo ano e para o terceiro ano nós vamos ter 97.718. A necessidade de materiais de fabricação direto de fabricação é de meio, então nós vamos ter aqui uma necessidade de materiais direto de fabricação, que vai ser a produção exigida vezes a necessidade de materiais direto de fabricação de 46.960 no segundo ano e 48.858 no segundo. O estoque final é 15%. Do volume que a gente está vendo a necessidade de materiais. Então, vai ser 7.047 no segundo ano, 7.329 no terceiro. Necessidade de materiais diretos de fabricação, nós vamos ter de 54.027 no segundo ano e no terceiro ano de 56.188. O estoque inicial de materiais diretos de fabricação, 7.400
425, que é aquele resultado referente ao ano 1, e 7.047, que é referente ao segundo ano. Fazendo o cálculo da necessidade de compra de material, nós chegamos num resultado de 46.602 no segundo ano e 49.141 no terceiro. O material de fabricação desse produto era R$10 inicialmente, só que ele sofreu uma influência da inflação. Então, ele foi para R$10,85. Realizando esse cálculo, nós chegamos num custo total de materiais de fabricação de R$ 505.491,89. No caso aqui do terceiro ano, ele sofreu uma inflação em cima da inflação. Então, o custo do material vai para R$ 11,77, aonde que a gente tem um custo total de materiais de fabricação de R$ 578.181,21. O que a gente percebe com isso? Que no volume de aquisição da matéria-prima, a gente percebeu que os custos finais foram muito influenciadores para o custo unitário. Então, no primeiro ano, a maior necessidade de aquisição de matéria-prima devido à necessidade de se manter uma política de estoque. Foi exigida ali uma política de estoque e também uma política de produtos de materiais acabados. E o resultado de tais políticas que foram definidos, a gente tem um maior gasto ali, maior dispêndio de recursos, foram no terceiro ano, em razão do custo unitário, que ele foi aumentando a uma taxa de 4% ao ano, de forma acumulativa. Isso fez com que ele tivesse ali um valor maior de necessidade de compra, porém o custo unitário em relação ao terceiro ano foi quase 9% menor. Esses custos, esses valores de cenários otimistas e pessimistas, eles são divulgados conforme é o setor na qual a sua empresa está. Se a sua empresa, igual antigamente teve a questão da bolha, né, da área da construção, então sabia que existiu uma queda ali. São revistas, são cenários, são setores econômicos especializados que divulgam conforme que vai estar o setor da área na qual você atua naquele momento. Então vamos para a próxima SP? Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, a gente projetou ali o cenário de vendas e aí no cenário otimista. Então, vamos ver mais algumas projeções que a gente pode realizar agora para a empresa Mãozinha. Então, com base no cenário otimista, que a gente considerou todas as variáveis ali de preço e de crescimento da economia, que foram elaboradas pelo economista-chefe do Banco da Coreia do Sul, então foi convidado um economista, uma pessoa especializada, para que ela realizasse esse cálculo naquele setor da empresa, para que ele pudesse fazer o cálculo de quanto que a empresa vai ter de participação no cenário otimista, no pessimista e no neutro. Então, quando uma empresa deseja realizar ali uma simulação de cenário, ela tem que contratar um profissional especializado ou ela mesma fazer o cálculo ali, fazer ali a resolução de quanto que ela participa. Então, a partir do momento que a empresa Mãozinha detém 10% do mercado, ela sabe que ela detém esse definiu ali se as quantidades serem vendidas e produzidas para os próximos 3 anos. Mas para que pudesse ser realizado essa conta, foi definido o seguinte: o orçamento de vendas da Mãozinha. Então, no primeiro ano, nós temos aqui uma participação de 900 mil peças, que eram todo o mercado ia vender. A empresa detém 10%. Então, ela vai vender ali, de fato, 90 mil peças. O preço do produto é
R$ 40. Realizando o faturamento, que é a venda da empresa vezes o preço, nós chegamos a um faturamento de 3.600.000. No segundo ano, ele considerou aqui uma inflação de 9%. Se você fizer aqui o cálculo da inflação de 8,47, você vai perceber que ele arredondou esse valor. Então, ele tem um aumento aqui no preço do produto de 9%. Como ele também tem aqui um aumento nas unidades de venda desse mercado. E aí ele vai ter ali 10% dessa participação, ou seja, ele vai ter 93.600 peças. E aí o preço do produto passa a ser R$ 43,60. O seu faturamento vai ser R$ 4.080.960. No terceiro ano, ele vai ter um aumento ali nas vendas do mercado. Se o mercado aumenta, consequentemente, ele aumenta também, porque ele detém 10%. Então, as vendas da sua empresa vai ser 97.344. O aumento que vai ocorrer aqui na inflação no preço passará para um preço de R$ 47,52. Porque a inflação aqui foi considerada de 9%. Então, a gente vai fazer a problematização dessa situação. O que a gente precisa? Projetar um orçamento para mais 2 anos, que foi recomendado pelo economista-chefe. Então, a gente tinha uma projeção para 3 anos ali, para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano. Ele pediu para o quarto e para o quinto ano. Ele indica fazer essas projeções que vai ficar mais aceitável. Daí ele falou assim, olha, mas é interessante vocês adotarem a adoção de médias móveis sobre as vendas já projetadas. Então, a gente vai fazer primeiro sobre a média simples. Então, uma forma de estimar é o uso da média. Quando a gente traça uma média, seria como se a gente equiparasse todos os valores aqui. Então, aonde você pega, soma todos os elementos daquele universo e divide pelo número de períodos observados. Com isso, a gente chega num valor real dos eventos, uma média daqueles eventos. Então, no caso, nós temos os valores do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, a gente vai somar cada um desses valores e dividir pelo número de períodos. No caso, nós temos 3 períodos. Então, o que a gente tem aqui de resultados, né? A partir das vendas orçadas nas sessões anteriores, que a gente realizou aquele cálculo, você vai ser convidado para realizar mais para 2 períodos, para o quarto e para o quinto ano. Só que vai ser realizado por meio da média móvel. E aqui, então a gente vai realizar ali o cálculo a partir dos dados dos últimos 3 anos. Então, como que a gente realiza esse cálculo? Como que a gente faz esse procedimento? Então, para a gente calcular, no caso do quarto ano, a primeira coisa que nós devemos fazer é pegar os dados. Então, no primeiro ano, a empresa, ela venderia 900.000 peças. Unidades, né? No segundo ano, ela tem ali a possibilidade de vender 93.600 peças. No quarto ano, ela vai vender 97.340, no terceiro ano aqui. Então, no primeiro ano, ela vai vender 90.000, no segundo ano, 93.600 e no terceiro ano, eu já estava adiantando, né? 97.344. Vou realizar a soma de todos esses itens. Vai somar 90.000 mais 93.600 mais 97.344, que vai dar 280.344. Por que 3? Porque são 3 períodos, são 3 anos. Então, a gente tem dados do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, a possibilidade, né, a projeção ali de vendas calculada em cima dos dados é que no quarto ano, a empresa vai vender 93.648 unidades. Então, como que a gente faz para calcular o quinto ano? A gente retira os dados ali, os 3 últimos dados. Ou seja, a gente vai tirar o primeiro ano, a gente vai tirar o 90.000 para calcular e nós vamos inserir os dados do quarto ano, que a gente acabou de calcular. Então, a gente sabe que no quarto ano vai ser ali 93.648. Então, a gente vai pegar aqui o dado, que seria do segundo ano, que é 93.600, mais do terceiro ano, que é 97.344, e do quarto ano, que equivale aqui a 93.648.
Aí nós chegamos numa somatória de 284.592, dividido tudo por 3 períodos. Então, nós sabemos que no 5º ano, a empresa existe uma média móvel, uma possibilidade ali de venda de 94.864 unidades. Esse aqui seria o 5º ano da empresa. Então, o que a empresa fez? Ela considerou, sempre para fazer o cálculo da média móvel, as suas vendas dos últimos 3 anos. Então, ela vai pegar sempre ali os dados dos 3 anos. Como a empresa só tinha os dados ali dos 3 primeiros anos, ela considerou todos os dados. Quando ela vai fazer o cálculo do 5º ano, ela ignora do 1º ano e considera do 4º ano. E assim ela ia fazendo sucessivamente até chegar no ano que ela deseja. Claro que quando a gente traça uma média, a gente está nivelando ali esses valores. Então, vamos ver como que ficou essa resolução? Então, a gente foi dada ali uma tabela, né, para que você ajudasse ao Sr. Billy a realizar essa projeção. Então, as vendas do mercado, quanto que o mercado vai vender? Não sabemos, é desconhecido. Foi deixado claro na atividade que é desconhecido, não sabe. Então, no 4º ano, não sabemos quanto que o mercado vai vender. Qual será a participação da empresa no mercado? A gente não tem certeza se continua sendo 10%. Ele é desconhecido, porque pode ser que aumente, pode ser que caia, mas dentro da projeção da venda móvel, as vendas da empresa no 4º ano é esperado um valor de 93.648. No 5º ano, as vendas do mercado também são desconhecidas. A participação da empresa, a mesma coisa, não sabe quanto que a empresa vai ter realmente ali de participação. Vai que ela faz uma política de marketing e aumenta ali a sua participação. Mas existe uma projeção segundo a média móvel que a empresa vai vender 94.864 unidades. Essa é a projeção da empresa. Claro que quando se utiliza uma média, você está realizando ali um nivelamento daquela situação. Então, pode ser que você precise utilizar outros recursos se você quiser fazer uma projeção mais alongada, que é no caso da regressão linear simples, que nós vamos falar mais à frente. Quando estamos trabalhando com a regressão linear simples, você diminui a discrepância, porque quando você vai colocando todos na média, você está desconsiderando alguns fatores, como no caso o mercado, que a gente não sabe quanto de fato esse mercado vai vender. Então, não sabe se a empresa vai aumentar ou não a sua participação, como que vai ficar. Vamos na nossa próxima SP? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Você conversou ali com o Sr. Billy, mostrou as projeções que você tinha feito para o 4º e para o 5º ano. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu desejo que você me ajude a fazer uma projeção para mais 3 anos. Então, a gente tem que ir ali para o 6º, 7º e 8º ano. Aí, o que nós vamos realizar? Essa projeção. Através do quê? Da regressão linear. Porque quando você vai utilizando a média móvel, você vai nivelando de fato, você vai criando uma média. E a partir do momento que você tem essa média, você vai tendo alguns vícios ali. Então, para ficar um dado mais real, um dado mais perto do que se espera, é interessante utilizar a regressão linear simples, que é no caso que a gente vai utilizar a regressão linear simples, porque nós vamos possuir apenas uma variável independente. A partir do momento que a gente utiliza 2 variáveis independentes, nós estamos falando de regressão linear múltipla. Então, vamos trabalhar ali, começar a ver esses dados da regressão linear? Então, considerando que as previsões anteriores de venda e faturamento, nós vamos elaborar mais
3 anos, para os próximos 3 anos, outras expectativas de venda. Então, essa empresa vai ter uma expectativa de quase uma década, né, se a gente for olhar ali, porque nós vamos ter para 8 anos. Então, a gente tem que lembrar que quanto maior o período de estimativa, que a gente está trabalhando ali dentro de uma possibilidade, pode ocorrer um maior grau de incerteza, porque nós estamos trabalhando principalmente o dado que a gente coletou começamos a trabalhar em cima da média. E quanto que a gente está podendo trabalhar com uma regressão, onde você tem altos e baixos. Então, por isso que foi utilizado e vai ser usado o método de regressão linear simples para relacionar as vendas da empresa e com alguma variável externa ou uma variável setorial da empresa. Então, toda vez que a gente está falando de uma regressão linear, nós estamos falando ali de técnicas estatísticas que está sempre relacionando uma variável dependente, que no nosso caso a variável dependente é a venda da empresa, com uma variável independente. Como a gente vai trabalhar apenas com uma variável, é regressão linear simples. Isso significa que a gente vai acabar atrelando ali dados de uma variável com a outra. Então, a gente vai pegar a dependente versus a independente, que seria, no caso, a variável de venda versus a variável do setor ou da economia na qual nós vamos decidir. Então, a gente vai ver como que uma variável vai influenciar a outra variável. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar a de vendas com a variável do setor, ou a gente pode também chamar variável da economia. E aí nós temos aqui a fórmula de regressão linear. Não precisa se preocupar com a fórmula, só com o contexto. Essa parte de cálculo não vai ser determinante, não vai cair como nível de cálculo na prova, não vai cair na prova em nível de contextualização, não vai cair como para vocês realizarem ali. Então, não se preocupem que vai falar assim, vai ter fórmula na prova. Não precisa. É importante você entender o contexto, entender por que se usa essa regressão linear. Então, nós temos aqui a fórmula que y igual a mais bx, onde que b a gente sabe que é o beta. Então, o y é a variável dependente. Qual a nossa variável dependente? É as vendas. Qual é a nossa? A A é a nossa constante. E a variável independente, que é aquele setor do mercado no qual a gente está falando, e o número real que determina o tamanho de beta, que seria o x. Então, em outras palavras, vocês vão ver lá uma atividade no livro que vai falar sobre como trabalhar a regressão linear em relação a carteiras e as matrículas numa escola, onde que ele vai fazer um cálculo. Então, a gente estaria falando que o número de vendas de carteira é igual ao número de matrículas multiplicando, então, por B mais A. Então, se for realizar a atividade, vocês vão perceber que é isso que está falando e você vai conseguir entender um pouco melhor. Então, quando a gente determina uma equação do primeiro grau para determinar o valor de beta, nós vamos trabalhar com somatórias. Então, o beta é definido pela somatória de x e y, aonde nós vamos fazer a subtração de a somatória de x vezes a somatória de y dividido por n, aonde que a gente está falando o n é os valores do RAL. E aí a gente tem aqui o x, a variável independente, que nós estamos falando do índices setoriais ou econômicos na economia dos casos, y, que é a variável dependente, que é as vendas da empresa, e n, que é o número de valores que são disponíveis nesse rol. Então, estratificando essa fórmula, a gente vai trabalhar ela dado por dado, somatória por somatória. Então, para a gente determinar o A da equação do primeiro grau, nós vamos ter que trabalhar sobre a média de y menos a média de beta x, onde a média da variável dependente, então a gente vai trabalhar sobre a média ali, sobre a média também de x, que é a variável independente, que é os índices setoriais ou econômicos na maioria dos casos. Então, vamos realizar essa conta.
Como os dados iam ficar muito grande, então a gente vai fazer tudo isso dividido por 10.000. E aí depois nós realizamos ali a multiplicação. Então, quantas variáveis a gente vai ter? Nós estamos começando a trabalhar com 5 variáveis, depois nós vamos acrescentando aumentando as nossas variáveis ali. Então, nós temos aqui a fórmula e nós vamos fazer apenas a aplicação da fórmula nesse momento. Então, como que a gente vai calcular primeiro? Nós vamos calcular X. Então, nós vamos pegar todos aqueles valores de faturamento que nós tínhamos e vamos trazer esses valores para dividido por 10.000. Então, nós vamos pegar 90x, 90 vezes 9, que é a variável do mercado multiplicado pela variável do faturamento, 93,6 multiplicado pela variável do faturamento, e daí nós vamos ter aqui 90 daquele período, aonde então aqui nós estamos falando do primeiro período, do segundo período, do terceiro período, aqui do quarto período, onde nós calculamos, acrescentamos ali as médias, como a gente já sabe que foi realizado, e aqui do quinto período. E aí, realizando esse cálculo, nós chegamos aonde? A somatória de E com X vai dar 4.613,85. E aí nós vamos achar o quê? O valor de X. Nós vamos fazer o cálculo, que vai ser 90 do período, mais, que seria a soma dos faturamentos daquele mercado, aonde nós temos as informações adicionais que seriam aqui do quarto e do quinto período. Então, vai ser 90 mais 93,6 mais 97,344 mais 100,02 e 110. Com isso, nós chegamos no valor de X, que é 490,96. Substituindo para achar o valor de Y, nós temos 9 mais 9,36, que é a variável do faturamento da empresa. E aí, nós chegamos no valor de o Y equivale a 46,95. Nós vamos fazer agora esse cálculo porque a fórmula pede tudo isso elevado a 2. Então, elevado ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, 90 é 90 vezes 90. Então, a gente consegue perceber o quanto grande vai ficar esses números. Então, o primeiro período vai ser 90 ao quadrado, 93,6 ao quadrado, no terceiro período 97,344 elevado ao quadrado, 100,02 elevado ao quadrado e 110 elevado ao quadrado. Realizando essa conta vai dar 48.440,81. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos chegar ao valor de beta, tudo isso para a gente chegar ao valor de beta. Por que a gente tem que fazer todos esses cálculos? Porque a partir do momento que nós estamos falando de valores de projeções de anos muito para frente, a chance de haver uma discrepância é tão grande que o interessante seria usar a regressão linear. Então, substituindo os valores para a fórmula de beta, vai dar 4,613 menos 490 vezes 46,82 e nós estamos falando de quinto período. Então, nós vamos agora, só estamos aplicando a fórmula. Tudo isso dividido por 48.440,81 menos 490,96 ao quadrado dividido pelo quinto período. Então, o valor de beta, realizando a conta, nós chegamos que é equivalente a 0,01784. É uma dízima enorme, só que nós consideramos apenas 5 números depois da vírgula. E agora a gente vai realizar o cálculo em si, aonde o A, que a gente viu lá, era a constante, sobre a média, aqui é a média de Y, sobre menos a média de beta X. Esses dados aqui estão trocados, mas o cálculo não estão. Então, aqui, na verdade, é o valor de Y e aqui é o valor de beta. Simplesmente no momento que foi transcrever, foi passar aqui para os slides que inverteu os valores, mas, na verdade, o cálculo está correto. Então, o valor de A vai ser igual a 9,39 menos 0,01784, que é o valor que a gente tinha achado de beta, tudo isso multiplicado pela nossa variável X, que é 98,19. Então, o valor de A
vai chegar de 7,6382, que é uma dízima também bem grande, e a gente só considerou os 4 últimos números. Então a função vai ficar definida como y é igual, porque a gente tinha feito sobre as médias, mais a mais beta x. Então, substituindo o valor, a gente vai ter a como 7,6382 mais o valor de beta, que é 0,1784x. Onde o x a gente vai substituir pelo volume de faturamento do mercado. Esse volume de faturamento do mercado foi dado no exercício. Então, na nossa SP, ele fala que esse valor está lá fornecido. Então, para a gente prever os próximos anos, uma das ferramentas a ser utilizada é o valor de a gente usar regressão linear. Então, para os próximos 3 anos, que é o 6º ano, o 7º e o 8º ano, conforme previsto no enunciado da SP, nós vamos ter ali um aumento, ali, uma previsão de faturamento de 1.200.000 peças para o 6º ano, de 1.300.000 peças para o 7º ano e 1.350.000 peças para o 8º ano. Então, como tudo foi multiplicado, foi tudo dividido por 10.000, é adequado multiplicar também por 10.000. Só que, na verdade, nós vamos multiplicar por 10 porque a fórmula já estava ali sendo multiplicada antes, nós estamos trabalhando com fração. Então, o resultado vai ser em unidade de milhar. Fazendo aqui a substituição dos valores no 6º ano, nós vamos pegar onde o valor de A vai ser 7,6382 mais o valor que nós encontramos de beta, que é 0,1784, multiplicado pela variável do mercado. Então, a possibilidade de venda do mercado, esse dado foi dado no exercício, é de 1.200.000 peças. Fazendo esse cálculo, vai dar 214.196 unidades. Se vocês considerarem todas as dízimas, vai dar um valor um pouco mais baixo, mas como a gente considerou apenas alguns números depois da vírgula, o valor vai ser um pouco mais alto. No 7º período vai ser, a gente só vai substituir aqui o valor da possibilidade de venda, que é 1.300.000. Realizando o cálculo, vai dar 231.996 unidades. E no 8º ano, fazendo a substituição para 1.350.000, vai ser equivalente a 240.916 unidades. E aí nós temos o quê? Os seguintes dados. Realizadas as previsões, as vendas da empresa vai ser 214.156 no 6º ano, para 231.996 no 7º e 240.960 no 8º ano. Então, mas a gente pode calcular todos esses dados no Excel. E aí, pega e fala assim, olha, como que você faz? Você vai lá em análise dos dados e realiza esses cálculos. Não precisa ficar preocupado. Eu sei que esse cálculo é extenso. Você pode fazer ele devagar. Se você estiver fazendo as atividades do livro, você vai perceber que você vai trabalhando aos poucos. Em questão de cálculo, nós não vamos pedir esses cálculos na prova, porque ele é muito extenso. Sabemos que você não vai conseguir resolver de uma única vez. Então, não se preocupe com isso. Vamos para a nossa próxima situação, vamos para o nosso vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Então vamos relembrar o que nós estudamos agora nessa aula. Então nós vimos um pouquinho ali de média móvel, nós vimos também a questão de trabalhar a importância dos orçamentos de produção e nós vimos ali quando a gente trabalha com períodos muito grandes, a regressão linear. Não precisa entrar em desespero, não precisa ficar morrendo de medo. Como regressão linear, eu estou falando isso desde o início, regressão linear, a parte de cálculo, não a teórica. O que seria a teórica? Quando que a gente utiliza a regressão linear? Quando nós queremos trabalhar com um período muito longo, para não ter nenhum tipo de discrepância, nenhum tipo de variação, nós utilizamos regressão linear. A questão de cálculo, nós temos consciência que cálculos extensos, cálculo que vai demandar muito tempo e ficaria inviável no momento da prova. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso que o cálculo, estou deixando bem claro, isso não é crivo de prova para você fazer, para a gente fazer crivo de avaliação. Então, a gente quer que você entenda o conceito, mas isso é importante estudar porque você vai estar numa empresa e precisa saber como que se realiza esses cálculos, como que se faz todas essas projeções, caso o seu empregador ou mesmo você deseje realizar. Então, vamos ver ali o que a gente trabalhou? Então, nós vamos vamos relembrar que seria o estudo da nossa unidade, você precisa estudar a unidade do livro para que você entenda o que nós estamos trabalhando. E aí, não esqueça também de fazer atividade pré e pós-aula. O que nós temos? Quando a gente começa, nós estamos com o método KLS, que é Croton Learning System. É uma metodologia diferenciada, onde você é o centro. Então, você tem que chegar sempre com o material lido. Então, você vai começar as aulas da semana que vem, hoje você já tem que começar a ler o material da terceira aula. E assim sucessivamente. Quando você tiver na quarta aula de gestão financeira e orçamento empresarial, você vai ter que estar lendo já um material da próxima aula, da próxima disciplina. Então, você vai ter que sempre ler antes para conseguir entender as atividades que estão sendo elaboradas, para entender como que foi realizada essas atividades. Então, agora eu vou deixar abrir um momento de pergunta para vocês e volto em breve.
questionamentos aqui, alguns questionamentos perguntando dos valores de 1.200.000 do sexto ano, 1.300.000 do sétimo ano, 1.350.000 das projeções do oitavo ano. Esses dados foram dados na atividade do livro. Os dados que foram retirados para realizar essa atividade de projeção, de regressão linear, está no livro. Você que leu esse capítulo, você que leu essa unidade e realizou essa atividade, vai perceber que lá, quando a gente começa o diálogo aberto e na hora que a gente vai para sem medo de errar, esses dados são fornecidos, como os dados que foram fornecidos dos outros períodos. Então, foram dados que foram ofertados na atividade, foram dados que veio de lá. Então, existia ele acreditou que existia essa possibilidade de crescimento. Então, foram dando os dados para cada período. No começo, lembra que a participação no mercado era de 900.000, depois foi acrescentando. E quando chegou no sexto, no sétimo, oitavo, foram oferecidos dados fixos, dados que não vão mudar. Eu peço que você participe do fórum, é muito importante a sua participação do fórum. Tá com dúvida? Manda para o tutor, peça ajuda, não deixe para o final. Se está com dúvida, tem que ser esclarecida. A sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo, só que às vezes as pessoas são acanhadas e não têm coragem de se expor ali naquele momento, então acaba tentando resolver seu problema sozinho. A questão é, peça ajuda se tiver com alguma dificuldade. Mas os dados dessa atividade de regressão linear, já deixei isso claro várias vezes. Nós sabemos a dificuldade de realizar essa atividade, porém ela era importante a ser passada em termos de, vou repetir, em termos de cálculo, não vamos pedir na prova. Estude a teoria, estude o conceito, entenda o motivo de se utilizar essa regressão linear. Por que tem que se utilizar? Vamos pensar numa empresa que necessite fazer seu orçamento para 10 anos. Se ela trabalhar o tempo todo em média, ela vai estar simplesmente equiparando ali. Vai chegar numa hora que essa média vai ter um vício. Ou seja, vai ter todo mundo, a média vai estar igualzinha, mesmo que seja uma média móvel, mesmo que ela desconsidere, só vai considerar os 3 últimos anos. Ela vai chegar no momento que os dados não vão mais se alterar. Então, por isso que se utiliza uma regressão linear simples ainda, a gente não chegou nem na regressão linear múltipla, que é onde que trabalha com as outras 2 variáveis. E aí o importante é que entenda o conceito e o motivo de se utilizar. Quando nós falamos de orçamento, de planejamento orçamentário, que é a parte na qual nós estamos trabalhando na parte de gestão, de planejamento. Você faz toda uma análise para saber se o caminho na qual você está seguindo ou que você está direcionando a sua empresa está correto e se ele é aceitável. Para você olhar esses dados e realizar as suas outras projeções essenciais de relatórios, que é DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. E falar assim, olha, realmente essa projeção na qual eu estou esperando de crescimento está de acordo com o que eu espero, está de acordo com o que a minha empresa precisa, com o que a minha empresa vai ter. Próxima aula, vocês vão ter aula com o professor Valdeci. Ele vai trabalhar toda a parte orçamentária e vai trabalhar a 3ª e a 4ª unidade do livro. Comece a estudar desde hoje. É uma disciplina extensa, é uma disciplina que tem uma carga já naturalmente pesada. Muitas vezes as pessoas já fecham um pouco o olho para cálculo, é natural isso, mas o importante é que todo dia estude um pouquinho. Eu falo isso toda a aula. Estudo, se não tem tempo de estudar tudo uma única vez, fragmenta. Estuda um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. Domingo, todo mundo que já fez faculdade, você está fazendo, você sabe que muitas vezes o domingo é o dia da gente mais estudar, colocar tudo em dia para a nossa semana de trabalho. Então, enquanto algumas pessoas estão descansando, nós estamos realmente ali estudando, nos preparando para aquele semestre. Monte já o grupo do portfólio e comece a trabalhar no portfólio, que para não deixar tudo para o final. E eu vou deixando um grande abraço e um vídeo de encerramento com vocês. O processo de elaboração de um orçamento envolve a projeção de despesas e receitas da atividade de uma empresa. Para que seja possível obter um orçamento geral, as empresas sempre começam estabelecendo o seu orçamento de vendas. Isso porque as vendas são as principais responsáveis pela receita da empresa.
São elas que servem de base para se determinar a quantidade de produção e os gastos operacionais necessários. O orçamento de vendas pode utilizar 4 métodos de execução de projeções. Os métodos não estatísticos se pautam na opinião de profissionais e executivos que estão diretamente envolvidos na área de vendas. Os métodos estatísticos, que utilizam análise de tendências, sequências cíclicas e cálculos matemáticos, como a média simples, a média móvel e a regressão linear. As finalidades específicas, que representam análises setoriais por produto ou linha de produtos, e a combinação de todos os métodos, unindo as melhores informações. O ponto mais importante do orçamento de vendas é que ele seja preciso e realista. Afinal de contas, você não vai querer elaborar um orçamento contando com vendas que depois não vão se concretizar. Com essas informações estabelecidas, o próximo passo é elaborar um orçamento de produção. Esse orçamento é um plano que contém expectativas sobre as quantidades a serem produzidas e estocadas, atendendo dessa forma às necessidades de vendas e gerando o estoque final desejado. O orçamento de produção será utilizado para determinar os custos de produção com mão de obra e também com os materiais diretos de fabricação ou matéria-prima, que vão servir de base para o orçamento de MDF. É importante lembrar que quando analisamos a produção e os recursos disponíveis, na verdade estamos analisando quais são as restrições que temos no processo de produção de um produto ou serviço. Podem existir alguns fatores que venham a restringir o nível de trabalho da produção, incluindo o volume de vendas, a política de estoque adotada pela empresa e a própria capacidade instalada de produção. Um planejamento financeiro e orçamentário robusto tem permitido às empresas uma boa produtividade e um controle maior sobre suas vendas. Pesquise mais sobre o assunto. Essa é uma área do conhecimento bastante técnica e diversa. Mantenha-se sempre atualizado. Combinado? Até mais!